Então, a gente já voltamos aqui com a próxima palestra sobre micropropulsores, e a gente dá as boas-vindas para o professor Dr. Paulo Saleguin. Ele é graduado em Engenharia Mecânica e professor aqui da USP, e atualmente ele desenvolve projetos de pesquisa na área de energias renováveis e escoamentos multifásicos industriais. E aí, hoje ele está aqui para apresentar para a gente um pouco sobre as pesquisas a pesquisa dele com micropropulsores. Obrigada, professor, pela sua presença. Espero que vocês gostem aí da palestra, gente. Passo a palavra para você. Obrigado, então. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra e também um grande prazer, né, poder ter essa oportunidade de falar um pouco da exploração espacial e alguns detalhes aí em relação à minha pesquisa atual, né? Eu sou realmente apaixonado por essa área e isso desde criança eu quero falar um pouquinho disso tudo ao longo dessa palestra aqui, como eu espero, obviamente, que seja útil para vocês. Então vamos lá, eu tenho muita coisa para falar. Esse é o conteúdo da minha apresentação. Imagino que vocês estejam gravando, então depois a gente pode até colocar tags aí com os instantes, caso alguém queira pular para a parte mais interessante. Eu só estou destacando aqui o último item, que eu quero terminar a apresentação comentando um relatório publicado agora no mês de outubro de 2020, um relatório da NASA, sobre exatamente tecnologias para pequenos satélites. Então, eu vou terminar a apresentação comentando isso e justamente vou mostrar a minha pesquisa dentro dessa área aqui. Eu começo, né, falando um pouquinho da linha do tempo da exploração espacial. Eu acredito que é sempre importante a gente entender, né, tudo que está à nossa volta num contexto histórico, tá? E aqui eu quero aproveitar um pouquinho o frete, né, o carreto, e falar um pouco do vosso humilde palestrante aqui, por que eu me envolvi com essas coisas. Então, a história começa, na verdade, né, principalmente do lado motivacional. Quero falar do Júlio Verne, que é um dos meus grandes heróis aqui, né? Escreveu vários livros e, em particular, esse livro aqui, Da Terra à Lua. Ele descreve uma viagem à Lua numa espécie de bala, né, de projétil, lançado por um canhão gigante aqui. Tá? E é muito interessante, nesse livro, ele inclusive descreve uma disputa que teve entre o estado da Flórida do Texas, né, para sediar esse canhão que ia ser construído, né, de fato, né, é o que aconteceu depois na época da corrida espacial, tanto que os foguetes são lançados, né, ou eram lançados na época no Cabo Canaveral, e toda a parte do controle da missão é feita em Houston, né, Houston, we got a problem, né, que é a frase da Apollo 13. Mas o meu ponto aqui é a inspiração. O Júlio Verne, olha a data aqui do livro, né, 1865, ele inspirou muita gente. Uma das pessoas que ele inspirou é um outro herói aqui, que é o Obert, e talvez o pessoal da engenharia mecânica conheça o Obert através do livro de motores de combustão interna, que a gente usa, né, nas disciplinas de motores de combustão, e ele é um dos nossos heróis, no caso aqui é um cientista, né, um engenheiro, e ele, na verdade, então, escreveu esse livro aqui, tá? Esse livro, ele descreve como é que deveria ser um foguete para ir à Lua, em termos das tecnologias e vários outros aspectos, incluindo manobras orbitais, tá? E, olha só que interessante, né? Inspirado pelo Júlio Verne, tanto quanto o Obert, o Fritz Lang, né, que era um cineasta, contratou o Obert para ser o consultor científico desse filme aqui, A Mulher na Lua. Tá? Um filme mudo, né? Ele é de 1925, tem inclusive no YouTube, eu recomendo que vocês vejam, é muito bom mesmo esse filme, apesar de ser mudo, né? Nunca imaginei que eu ia gostar tanto de um filme mudo. Mas é muito legal mesmo assistir esse filme, por várias razões. Ele é muito exato, né? Aqui à direita tem uma cena da Frau, né, a mulher na Lua, mostrando, ela está olhando ali as manobras que vão ser executadas para ir à Lua, e é uma manobra de inserção, né? Guardem essa figura, porque mais à frente ela vai voltar, vocês vão ficar impressionados, né? Isso foi em 1929. Tá? Mas aqui na sequência, eu queria chamar a atenção de vocês para essa foto aqui embaixo,
que é uma foto da reunião, né, da Sociedade para as Viagens Espaciais. E eu estou colocando essa linha do tempo aqui, principalmente com relação à inspiração, que pessoas inspiraram quem, né? Nessa foto aparece aqui, meio de calça curta, né, o Von Braun. O Von Braun, aqui está o Obert, professor, né, e essa Sociedade para Viagens Espaciais era um clube, uma espécie de grupo de alunos e professores, né, dedicados a construir modelos de foguetes, modelos que seriam lançados, né? E, justamente, como a gente tem hoje as equipes universitárias, como o próprio Zenit, como o Fórmula, como o Mileage, né, e vários outros aí, né, modelos para poder lançar. Bom, veja a data, 1934, né, que é o período de existência aqui, um pouco antes, na verdade, o que aconteceu na Alemanha, tá? Você sabe quem aqui foi eleito chanceler da Alemanha, né? E, obviamente, todo esse pessoal militar se aproximou daquela sociedade, em particular do Von Braun, para poder desenvolver foguetes, digamos, né, os militares aqui com a intenção de fazer bomba, Braun com a intenção de fazer o foguete, ele queria ir para a Lua, né? Então a gente sabe aqui o que são esse pessoal, o que deu nessa história, e o Von Braun mesmo é uma figura assim meio polêmica, né? Por isso que eu estou pondo ali um aluzinho na cabeça dele. Mas olha que interessante, isso daqui então é nos anos 30, tá? Até 45, pouco tempo depois, na verdade, está aqui o Von Braun. Ele tinha, inclusive, sofrido um acidente de carro, né? Quebrou aqui a clavícula. E essa foto é eles para os americanos no final da guerra. Isso aqui é chamada Operação Paperclip, tá? Ele se entregou e foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar no setor aeroespacial, e não só trabalhar, né? Ele era, sobretudo, um diretor de projeto, um diretor de pesquisa e desenvolvimento, isso que ele era fantástico. Mas não só, ele era também um excelente garoto propaganda, entre aspas, né? Está aqui ele com o Walt Disney, fazendo filmes publicitários, aparece na Life, mas, né, um pouco mais para frente, ele está aqui já comemorando os primeiros do foguete Apollo, né, do projeto Apollo, foguete Saturno V. Tá? E olha que interessante, no slide anterior, vou até voltar, né, ele está aqui com você sabe quem, né, 10 anos depois, né, de 35 a 45 mais ou menos, está lá. Na verdade, isso aqui é um pouco mais, isso aqui já é nos anos 60, né, 50, 60, então ele já está com o Kennedy, inclusive, né, falando inglês muito bem já nessa época. Então, olha só essa transição, né, e eu quero falar um pouquinho dessa ida dele para os Estados Unidos. Na verdade, ele levou uma boa parte da sua equipe. Essa é uma foto de 1945, no Fort Bliss, no Texas, que recebeu todo esse pessoal. Tá? Então, o Von Braun está aqui toda a parte da equipe técnica que foi, né, para os Estados Unidos, e tem um sujeito aqui que fazia parte, Heinrich Peters. Tá? Esse Heinrich Peters é um engenheiro mecânico, e ele acabou ficando um pouco tempo nos Estados Unidos, ele teve no MIT, e depois veio para o Brasil, passou um tempo no ITA, está aqui uma foto dele com professores lá do ITA, mas não ficou pouco tempo lá, foi para a USP, na Poli, e ele acabou terminando em São Carlos, na verdade ele se aposentou por São Carlos. Então está a foto aqui do Peters, aqui são dois professores antigos, o professor Dino Ferrarese, talvez vocês o conheçam do livro, né? Ele foi, digamos assim, o fundador, o Von Braun da área de projeto e fabricação, tá? Aqui o professor Odilson, da área de engrenagens, e aqui, na verdade, né, é o meu pai. Meu pai foi professor, né, da mecânica, era orientado do Peters, tá? E acontece que nessa foto é o professor Ferrarese entregando o diploma de doutorado para o meu pai, né, orientado pelo Peters. Em seguida, nós fomos para os Estados Unidos. Tá? Então, nos Estados Unidos, isso aqui é final dos 60, começo dos anos 70, na verdade, então, todos os lançamentos ali do projeto Apollo, com tudo que vocês conhecem da história, né, ida à Lua, tira selfie, continência, espeta bandeira. Está aqui o Von Braun, né, uma foto icônica, né? E aqui duas crianças, né? Na verdade, essa em particular sou eu, tá? Eu morava então nos Estados Unidos nessa época. Eu fazia o elementary school, tá? E eu era apaixonado porque cada vez que tinha um lançamento na escola,
parava tudo, é mais ou menos como o jogo da Copa, né? Como um jogo da Copa. Então parava tudo, a gente assistia o lançamento, cantava o hino nacional, e era essa a paixão, né? Então, muito humildemente, me comparo um pouco, né, com o Von Braun, não do ponto de vista técnico, né, mas do ponto de vista da emoção e da motivação que ele tinha quando vivia todas essas coisas aí da aeroespacial. Né? Mas então, digamos, a história continua, independente de mim, né? O projeto Apollo terminou, os Estados Unidos se voltou para o desenvolvimento aqui do ônibus espacial, é a história do avião espacial. Os soviéticos, então, se voltaram para uma pesquisa mais próxima da Terra, órbita, né? Construção de estação espacial. Eles desenvolveram esse lançador aqui, que é o Soyuz, que é fantástico, é extremamente eficiente e voa até hoje, na verdade, esse lançador aqui, né? Fazendo entregas, vamos dizer assim, para a estação espacial. Os Estados Unidos, com sobras do projeto Apollo, eu ainda estava nos Estados Unidos nessa época aqui, tá? Mas isso durou pouco, realmente eram sobras, né, do projeto Apollo. E os soviéticos realmente foram de uma forma um pouco mais consistente, né, os americanos desenvolvendo o ônibus espacial e os soviéticos desenvolvendo estações. Começou com a Salyut, né, depois a estação Mir, essa aqui é famosa, e aí, né, teve várias, na verdade, e hoje eu posso dar um salto aqui e falar da Estação Internacional. Ela é, na verdade, um consórcio de vários países. Aquela parte soviética, ela fica aqui para o fundo, né? E aí os módulos americanos, japonês e tal, são módulos que são conectados aqui. Essa parte aqui, na verdade, é uma estrutura de utilidade. Então, cabos elétricos, tubulações de amônia e coisa que o vale. Tá? Mas então, eu não vou ficar falando o tempo todo da história, é um assunto fantástico. Vamos dar um salto para os tempos de hoje. Então, isso aqui eu quero mostrar para vocês um anúncio feito pela NASA agora de abril de 2020, tá? Há planos de voltar para a Lua através dessa missão Artemis, e esse anúncio aqui é o resultado de um edital, houve vários editais, e esse é um específico para o desenvolvimento de pousadores aqui, né, de sistemas de pouso na Lua. 3 companhias, ou 3 consórcios, né, três propostas, melhor dizendo, foram selecionadas, uma da Blue Origin, que na verdade é um consórcio de empresas, uma da SpaceX e uma da Dynetics, isso então abril, né, de 2020. A SpaceX com uma versão da Starship, que por sinal, né, deveria fazer seu primeiro voo hoje, tá? Um voo aí de 15 quilômetros, eu acompanhei agora cedo, já foi postergado para pelo menos amanhã, tá lá, no sooner than Sunday, tá? Então eles devem fazer o primeiro voo de demonstração, inclusive dessas aletas aqui. A Dynetics com um sistema mais convencional, de pouso, e uma pergunta, né, no meu canal eu recebo muita pergunta do pessoal interessado, por que esses coletores solares estão na vertical? Porque o pessoal está visando muito pousar no polo, ou nos polos da Lua, justamente porque lá tem água, né, já se descobriu água lá. Então, para você coletar energia... Desculpa te interromper no meio rapidinho, é só que eu acho que a apresentação deu algum erro que não tá passando. Será que se eu tentar apresentar de novo, alguma coisa assim? Desculpa interromper. Não, sem problema. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, tá? E você me fala onde que eu parei, né? Onde que eu parei. Deixa eu ver aqui. Então, screen 1, allow. São os imprevistos aí. Sim. Estava num slide bem anterior, mas acho que pode continuar daí, pessoal. Tá bom. Obrigada. Não, sem problema. Então, vamos lá. Deixa eu recomeçar aqui, né? Eu estava dizendo que 3 propostas de pousadores, né, foram selecionadas. Uma delas aqui da SpaceX com a Starship, que como não sei se vocês viram, então estou repetindo, né? Ela deveria voar hoje, mas eu estou acompanhando e está lá um anúncio que é no sooner than Sunday, né? Então não antes de domingo. A Dynetics com um pousador mais convencional e a Blue Origin liderando aqui um consórcio de empresas também com um pousador mais convencional.
Bom, esse daqui é mais ou menos a linha do tempo, mas eu queria deixar um quadro para vocês do que é o cenário hoje. Porque imagina, vocês são jovens, né, e futuros engenheiros que querem se inserir nesse mercado. Então, eu pensei muito em fornecer informações e conhecimentos para justamente, né, essa estratégia de inserção no mercado. E por isso, inclusive, o título da minha palestra que é Vivendo a Exploração Espacial. Então, eu quero dar um quadro para vocês e eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, que é em apresentação, que é colocar um textão. Tá? Então, eu peguei coisas que eu venho escrevendo e coloquei aqui por escrito, né, porque depois a informação fica registrada de maneira um pouco mais completa, mas eu já destaquei alguns pontos importantes para traçar aquele cenário. Então, o primeiro ponto importante destacado, né, não vou ler isso aqui tudo, eu só quero destacar os pontos. Atualmente, né, na minha época, era Estados Unidos contra mesmo a União Soviética, agora são centenas de empresas privadas e estatais, tá? Realmente centenas atuando nesse mercado. Esse mercado movimentou alguma coisa como 400 bilhões de dólares em 2019 e a estimativa de chegar a $1 trilhão em 2040. Trilhão de dólares, só para vocês terem uma ideia, já é mais ou menos o PIB do Brasil, da ordem de grandeza do PIB do Brasil. Outro ponto importante são, né, os programas rideshare, em que você pode, os satélites, podem pegar carona em missões maiores, né, de grandes satélites, ou até de constelações de satélites, é o caso da Starlink, por exemplo. Mas, assim, isso daqui resultou numa redução brutal de custo. Alguma coisa, esse valor aqui, 1 milhão para cada 200 quilogramas em órbita quase heliocêntrica, isso aqui está lá no site da SpaceX. Isso representa, na verdade, uma redução de custo de 2 a 3 ordens de grandeza. Isso daqui não é fator 2 ou 3, é ordem de grandeza, né? Então, realmente, isso abriu o espaço para exploração científica, mas também comercial, tá? Então, uma consequência, digamos assim, ruim, mas que é boa para quem é desenvolvedor, é justamente o aumento do risco de falha por causa desse tipo de missão, em que muitos satélites estão pegando carona. Então, por exemplo, um CubeSat pode, que tenha um sistema de propulsão com hidrazina, tá, pode explodir e levar à perda total da missão. Então, só para resumir numa única frase, né, isso, e no slide seguinte eu vou resumir mais ainda numa imagem, né, esse cenário levou a criação, principalmente para as missões rideshare, de condições técnicas e operacionais muito estritas. Então, se você vai desenvolver alguma aplicação, tem que satisfazer essas condições. E para resumir numa imagem, né, tudo isso é o seguinte: você vai desenvolver a sua aplicação, pode ser um microsatélite ou o que for, mas não é só uma questão de desenvolver a aplicação. Você tem que satisfazer aquelas condições, tá, que são representadas aqui pelo gargalo da garrafa. Então, é mais ou menos como construir um modelo, né, um barco dentro de uma garrafa. Então, tudo tem que satisfazer o gargalo, né? Então, essa imagem, para mim, representa o que seria a atuação do profissional, principalmente o profissional de engenharia, técnico, né, nesse setor aqui. Vamos em frente. Eu queria falar um pouquinho, como eu disse, eu quero falar muita coisa, né? Quero tentar responder uma coisa para vocês. Como ir ao espaço? Né? Isso aqui, obviamente, vocês já sabem, mas é realmente uma questão de energia e massa de reação. Tá? Então, eu vou entrar nesse assunto falando do que a gente chama da tirania da equação de Tsiolkovsky, a equação do foguete. O Tsiolkovsky, na verdade, é o nosso próximo herói aqui da história, né? Ele era um outsider, sabe? Era um professor de matemática do ensino médio e por isso, essa história dele ser um outsider, por isso que eu escolhi essa foto assim meio jocosa dele, né? Ele tinha um problema de audição, mas ele brincava muito com isso, tá? E ele deduziu uma equação justamente relacionando aqui a equação de Tsiolkovsky, energia na forma do ΔV, né? Energia cinética, e massa, no caso, massa de reação. Então, essa equação de Tsiolkovsky relaciona o ΔV, para você entrar em órbita, tá? Adimensionalizado pelo impulso específico e pela aceleração gravitacional. O impulso específico é uma espécie de eficiência da conversão, né, da energia em energia cinética e potencial gravitacional. Tá? Então, relacionou isso daqui com
a fração de propelente em relação à carga útil, na verdade. Tá? E a história da tirania da equação de Tsiolkovsky, né, é por isso que ele é assim meio herói barra vilão, né, é o seguinte: imagine que a gente tem uma aplicação, uma certa carga, uma certa quantidade de combustível, tá? E esse nosso ΔV adimensionalizado, vamos admitir que seja 1, tá? Não é suficiente para alcançar a órbita que a gente quer, então o que a gente faz? A gente dobra a quantidade de combustível, só que, olha lá, o nosso ΔV aumenta só de 1,58, o nosso ΔV adimensional. Vamos dobrar de novo, então quadruplicamos em relação à situação inicial, multiplica por 2,32, multiplicamos por 8, aqui multiplica só por 3,17. Então, essa é a tirania, você tem que pôr muito mais combustível para a mesma carga, né, para aumentar o ΔV, e a razão disso é muito simples, na verdade, é porque, por exemplo, nessa foto aqui de um lançamento da Soyuz, digamos, esse combustível que está aqui foi gasto para o quê? Para elevar a energia potencial gravitacional da carga e também a energia cinética, mas também, tá, da potencial e cinética para o combustível que está nessa região aqui e que vai ser gasto no segundo quilômetro de altitude, no terceiro, né, no 100º quilômetro de altitude. Tá? Então, essa é a natureza da tirania da equação de Tsiolkovsky. E para dar alguns números para vocês, porque isso realmente é muito forte, né? Eu peguei um exemplo aqui. Então, imagina uma carga de 10 toneladas numa órbita LEO de 200 quilômetros. Então, fazendo as contas ali, em termos de... Aqui, na verdade, estou igualando a energia potencial com cinética, né, para calcular uma velocidade ali que eu tenho que alcançar para estar em órbita estável. E ainda estou considerando, inclusive, um fator aqui de 0,95, se eu não me engano, para considerar a perda de energia, né, por atrito aerodinâmico aqui. Então, fazendo as contas, a gente, para essa velocidade, né, usando a equação de Tsiolkovsky, aqui eu considerei um motor químico com um impulso específico de 350 segundos. Eu já vou mostrar esse motor para vocês, é o Raptor, tá? Então, a gente chega numa carga, né, numa massa de propelente de 243. Tá? Então, ou seja, toda vez que você olha um foguete, um lançador, melhor dizendo, menos do que 5% é carga útil, o resto é energia e massa de reação. Tá? Agora, para vocês terem uma ideia do quanto isso é em termos de energia, né, só calculando aqui as parcelas gravitacional aqui, por exemplo, tá? Aqui já inclusive considerando a variação da aceleração gravitacional em função da altura, coisa que a equação de Tsiolkovsky não faz, né? E a parcela cinética, tá? Então, na verdade, a energia potencial gravitacional, 19 gigajoules, a cinética 451, então é a cinética mesmo que interessa. Então, 470 gigajoules, isso é muito ou pouco? Então, para poder contextualizar, eu fiz uma conta. Imagina o seguinte, imagina uma carreta carregando pedra, areia, né? Essa carreta com 40 toneladas, viajando a 100 km por hora. Tá? Então, isso tem uma energia cinética que, se você for desacelerar, por exemplo, na reentrada, tá? Toda essa energia tem que ser dissipada. Tá? Então, no caso da reentrada, é através do atrito aerodinâmico com a atmosfera. No caso do caminhão, são os discos de freio. Tá? Então, assim, quantos caminhões nessa situação correspondem a 470 gigajoules, né? Olha só, alguma coisa como 31 mil carretas. Tá? Então, realmente é uma quantidade de energia muito, muito grande. Tá? No caso aqui, 31 mil carretas, tem, né, 4, sei lá quantos, N vezes discos de freio, e aqui no caso da cápsula, você só tem essa superfície externa da cápsula aqui para retornar, tá? Para fazer essa dissipação. Isso vai colocar um problema de engenharia seríssimo, e eu vou voltar nisso um pouco mais lá na frente. Falando então, né, de lançamento, eu quero falar dos propulsores, tá? E aí depois, mais para o fim, eu entro na questão dos propulsores para pequenos satélites, né? Então, pensando em termos de tecnologias, né, as tecnologias, os motores químicos e os outros, né? Falando em termos de lançadores, todas as aplicações são de motores químicos, porque justamente as quantidades de energia são muito grandes. Não há nada no cenário, nem no longuíssimo prazo, que permita supor que vai haver um lançador, né, com alguma dessas outras tecnologias aqui.
Tá? Então, dos motores químicos, só para a gente passar rapidamente, vários tipos de propelente, né? Os sólidos, que são normalmente usados nos boosters, tudo isso daqui eu tenho certeza que vocês sabem, tá? E eu queria só destacar uma coisa aqui, porque eu queria falar de um motor em particular, que são de propelente líquidos, tá? Em particular os bipropelentes, e dentro dos bipropelentes você tem três, digamos assim, subcategorias, né? Os que são armazenados em reservatórios criogênicos, então, por exemplo, oxigênio líquido, metano líquido, né? Precisam de reservatórios criogênicos, e os que usam reservatórios convencionais, por exemplo, os hipergólicos, tá? Um par propelente hipergólico, o hipergólico significa que quando você põe em contato os dois, eles começam uma reação espontaneamente, tá? Isso foi muito importante, ainda é, na verdade, para mísseis militares, né? Esses mísseis, eles ficam armazenados por muito tempo ali nos silos, e a hora que você aperta o botão para destruir o mundo, né, a ideia é que eles funcionem. Então, a história de ser hipergólico, e ainda existem pares que são líquidos na temperatura ambiente, né, então foi uma tecnologia que foi muito à frente, ali na Guerra Fria e tal, e que ainda está voltando agora para essas aplicações, inclusive de pequenos satélites em alguns casos. Tá? Então, dentro dessa categoria tem muita coisa, realmente eu poderia falar uma hora só sobre motores, mas eu destaquei um aqui, que é o de ciclo fechado, justamente porque, né, os soviéticos fizeram isso ali durante a corrida espacial, né? Os americanos não acreditavam, né, que eles tinham conseguido fazer isso, porque assim os desafios de engenharia para fazer esse tipo de motor são muito grandes, tá? Mas a SpaceX conseguiu, esse o motor, né, o Raptor. Ele já voou num teste, né, no que seria um modelo da Starship, só não tinha o cone aqui em cima. E tem alguns dados interessantíssimos que eu queria destacar para vocês terem uma ideia do tamanho. Isso aqui é um Raptor, tá? Ele, então, aspira aqui 493 kg por segundo de oxigênio líquido, 133 de metano líquido, tá? O booster aqui da Starship vai ter 35 motores desse tipo aqui, né? Pra vocês terem uma ideia do tamanho. Só a potência da bomba, né, que seria, né, a bomba injetora, ou as turbobombas, olha lá, 28 megawatts, tá? No caso da bomba de metano, e 34 megawatts na bomba de oxigênio. Então, realmente é muita, imagina 35 vezes aqui no booster, né? A Starship mesmo está com 3, ela deveria voar hoje, talvez amanhã, com 3 motores, tá? Essa câmara de combustão, tá, aguenta uma pressão muito grande, tá, 300 bar, é bem mais do que todas as outras que foram feitas até agora, e, assim, as ligas e a própria geometria aqui desse motor, né, é tal, tem muitas peças impressas em impressoras 3D, né, com ligas metálicas que depois são sinterizadas. Então, realmente é uma maravilha esse motor. O motor do Falcon 9 aqui já é outro, é o Merlin, tá? É um de ciclo aberto, tá? E a gente reconhece porque esses gases aqui que são gerados na queima para acionar a bomba, eles não são reinjetados na câmara de combustão, eles são injetados ao lado aqui, né? Então por isso a gente vê dois tipos de fumaça nos motores aqui do Merlin, né? Nos motores do Falcon 9, que é o Merlin. Manter a voz aqui, pessoal, desculpa. Vamos em frente, né, os outros motores, eu não vou falar muito disso daqui, porque eu vou voltar mais no final da apresentação, mas os elétricos, os térmicos e os a gás comprimido, sobretudo usados aqui em satélites e microsatélites e mini-satélites. Existem alguns projetos conceituais, como aqui, por exemplo, o motor nuclear, tá? Isso aqui sim para viagens interplanetárias, né, mas a ideia é relativamente simples. Você tem um reservatório de propelentes, daqui a massa de reação, pode ser, por exemplo, hidrogênio líquido, e um parênteses, hidrogênio que tem massa molecular baixa, né? E é interessante ter massa molecular baixa. A reação nuclear é usada simplesmente para gerar aqui vapores, né, a altíssima pressão e alta temperatura, eles vão se expandir num bocal convergente e divergente e chegam a velocidades aqui, que no caso de foguetes, né,
vão passar de 1.000 metros por segundo, 3.000 metros por segundo, coisa do tipo. Tá? Então, obviamente, acelera os gases para trás, força de reação no sentido oposto e a força de propulsão. Então, esse daqui é um projeto conceitual aqui, que é o Copérnicus, né, que permitiria viagens interplanetárias, no caso Marte, né, que o pessoal está visualizando. Uma outra tecnologia de propulsão iônica, usando xenônio líquido como propelente, é a mesmíssima coisa, só que, digamos, usando eletricidade, né? Então, você ioniza o gás, o xenônio é interessante, porque ele é facilmente ionizável, tá? E aí, através de telas eletrostáticas, né, você consegue acelerar aquela partícula para trás, a velocidades realmente muito, muito altas, de forma que o impulso específico acaba, né, alcançando aqui 5.000, 6.000 facilmente. Mas uma característica importante é que a força total, né, é sempre pequena, tá? Alguma coisa como 4 newtons. Então, isso se restringe a aplicações em que você pode, por exemplo, deixar o motor funcionando por muito tempo, tá? Então, é possível ir a Marte com isso, já teve satélites, né? Não só a Marte, mas há outros que usam esse tipo de propulsão, e ele realmente pode alcançar velocidades muito altas, tá? No caso, a SpaceX, nos seus satélites Starlink, tá? Naquela constelação de satélites que eles estão construindo, né? Usam motores iônicos para controle da posição, mas não usando xenônio, usando criptônio. É que o xenônio é muito caro, o criptônio é um pouco mais barato, né? E então aqui ali no mix acaba compensando. Então, como eu disse, né, alguns satélites que viajam aí pelo sistema solar usam sim esse sistema de propulsão, tá? E falando em viagens interplanetárias, eu queria falar um pouquinho das manobras orbitais. Tá? De novo, é aquele popurrí de assuntos aí que eu estou trazendo aqui para vocês. Então vamos lá, manobras orbitais, e quero falar isso do ponto de vista, de novo, da energia. Tá? Ir de um planeta a outro significa o seguinte, vamos supor, da Terra a Marte aqui, por exemplo, a Marte. Tá? Então, significa escalar, sair do poço gravitacional da Terra e depois descer aqui no poço gravitacional de Marte. Tá? Então, imagina, por exemplo, eu vou usar um outro exemplo, a sonda Parker. A sonda Parker, que já atualmente está em órbita em torno do Sol, né, ela escala aqui, depois ela tem que desescalar aqui para chegar, né, na velocidade correspondente, na energia correspondente a posição orbital que ela está ocupando. Em termos de velocidade, em termos de ΔV, né, para escapar da nossa órbita, 11,2, 11,3 km por segundo. Tá? E para descer até a órbita que ela se encontra, 192 km por segundo. Então, todo esse ΔV, alguma coisa como 200 km por segundo, sai da onde? Sai do propelente. Mas isso, se a gente quiser ir do ponto A até o ponto B, como a gente pega o carro e vai no shopping, por exemplo, tá? Sem se preocupar muito com a, digamos, gestão energética da coisa. Vamos usar a equação de Tsiolkovsky para calcular a massa de propelente que seria necessário para isso. Tá? Então, aplicando a fórmula com aquele mesmo ISP, a gente chega, por exemplo, usando um Raptor, que tem o ISP de 350, a gente chega numa massa de propelente, aqui eu não coloquei, mas eu usei a massa da própria sonda, a massa real, né? Então aqui, olha, a gente chega numa massa de propelente de 10 a 26 kg, isso aqui é mais ou menos a massa da Terra, né? Então é a Terra inteira de propelente. Se a gente usar um motor um pouco melhor, 750, um motor nuclear, por exemplo, a gente chega na massa digamos assim, do Oceano Pacífico como combustível ali para fazer essa viagem. Então é absolutamente inviável, né? Por isso que a gente fala da tirania da equação de Tsiolkovsky. Então, como resolver e como se resolve? Tá? Na verdade, a gente tem que aproveitar o fato de que, né, esses planetas se movem e a gente tem que, né, usar o fato deles estarem se movendo para surfar essas ondas gravitacionais, ou como num veleiro, no mar, né, que aproveita a energia dos ventos para se movimentar, a gente tem que aproveitar os ventos gravitacionais para fazer essa viagem. É exatamente assim que é feito. Tá? Para descrever, eu vou descrever o lançamento e a manobra de transferência, né, para a Lua da Apollo 11. Né, isso aqui, então, é 1969, era uma manhã fria, eu lembro ainda. Tá?
Então, eles entram em órbita, né? E quando vai sair de órbita, que eles dão umas 2, 3 voltas aqui para poder sincronizar os computadores, verificar tudo, e em determinado momento vão ligar os motores, tá? E dar um ΔV que é ligeiramente menor do que o ΔV necessário para a velocidade de escape. Então, eles vão entrar numa órbita elíptica, entrariam numa trajetória de retorno livre, tá? E aí eu volto naquela parte inicial. Essa manobra não é a única possível de retorno livre, mas é a que mais rápido retorna à Terra, né? O Obert já tinha mostrado isso no livro dele, e naquele filme, eu não sei se vocês assistiram o filme da Apollo 13, né? Exatamente isso que aconteceu com os astronautas. Eles até ficaram uma dúvida, né, se dava meia volta e voltava, ou se permitia, né, que fazia essa volta aqui, tá? E aí nessa cena em particular, o problema não foi retornar à Terra, mas o problema foi o oxigênio, né? Não o oxigênio, o acúmulo de CO2, tá? E essas coisas aqui tem no filme, mas tem nesse livro aqui, Failure is Not an Option, que é o Gene Kranz, que é justamente o personagem aqui que encenado, eu esqueci o nome desse ator, é Harris alguma coisa, tá? Então é muito legal você ver, já o Obert já falava dessas coisas lá atrás, e de fato isso foi, por isso que tá tudo ligado, né? O Von Braun, que foi um dos grandes idealizadores disso tudo, assistiu esse filme aqui, tá? E já leu o livro do Obert, conversava com o Obert, por isso que eu comecei fazendo aquela linha do tempo. Outras manobras de aerofrenagem, por exemplo, para redução do periastro, imagina assim, naquela situação de retorno, tá? Você pode, se você não diminuir a energia, o que vai acontecer? Simplesmente passa, né, faz um flyby, você passa. Então a ideia é você manobrar, né, para colocar o periastro dentro da atmosfera, de tal maneira que cada vez que passa, rouba uma certa quantidade de energia, tá? E aí a órbita vai fechando, 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 até que você, por exemplo, alcançou aqui no apogeu, né, o apoastro, melhor dizendo, né? Por exemplo, o raio da órbita que você quer, você, por exemplo, pode gastar um pouco de energia e circularizar a órbita. Bom, obviamente você não vai, né, voltando da Lua, você não vai querer entrar em órbita da Terra, você vai querer pousar na Terra, tá? Mas aqui é só para mostrar que os satélites, tá, têm usado essa manobra justamente para entrar em órbita. Aqui no caso, por exemplo, a Mars Reconnaissance Orbiter usou essa técnica. Aqui é uma animação da quantidade de passagens que ela fez, cada passada aqui pela atmosfera de Marte ia diminuindo, né, a velocidade, e aí, consequentemente, ia circularizando, quer dizer, ia fechando a órbita. Então, de fato, isso é usado. Aliás, em breve, não sei se vocês estão acompanhando, né, eu vou até dar um zoom aqui na minha tela, espero que vocês vejam, tá? Essa aqui é uma animação dessa missão Mars 2020, que está levando ali o Perseverance, que é o novo robozinho lunar. Foi lançado aqui da Terra, a Terra aparece nessa órbita em azul, tá? Marte nessa órbita meio alaranjada aqui, ela foi lançada no começo do ano, tá? E deve pousar em Marte em fevereiro aqui. Então vamos acompanhar essa imagem, você pode acompanhar isso em tempo real nesse endereço aqui. Tá, até deixei o endereço para vocês aqui embaixo. Mas vamos lá. Eu falei dessas manobras que são mais voltadas para a órbita, né? Quero falar um pouquinho da aerofrenagem, da reentrada, do pouso, né? Então, peguei um outro exemplo aqui. Imagina, por exemplo, a Soyuz se destacando aqui da estação espacial. Agora a gente tem a Dragon, né, da SpaceX, que já faz isso, tá? Fez, inclusive, uma missão paga, né? Levou 4 astronautas para lá, semana passada ou retrasada, nem lembro, mas ela se destaca, isso aqui está em órbita nessa altura aqui, ela faz uma queima retrógrada para diminuir o periastro, né? Esse periastro entra na atmosfera, conforme ele começa a atritar aqui com a atmosfera, começa a perder energia, tá? Aqui acima de 100 km, a linha de Kármán, a atmosfera realmente é incipiente, mas existe, tá? Então ela já se prepara para o retorno, né, se destacando, sobra só a cápsula. Quando entra aqui na região da atmosfera mesmo, imagina, daqui para cá ela está caindo, né? Então isso aqui é mais ou menos como o caminhão na banguela, tá? Então ela adquire uma energia muito grande, e essa dissipação, no caso da Soyuz, é alguma coisa como 10 gigajoules, né?
isso para nós não quer dizer nada, pelo menos para mim, né? Eu gosto sempre de relativizar. Então, isso daqui é alguma coisa como 2.500 caminhões de areia ali freando de 100 quilômetros. Então, assim, isso aqui acontece, né, essa dissipação toda, né, os discos de freio aqui desses 2.500 caminhões, na verdade, são a superfície da cápsula, né, se atritando com essa região da atmosfera. E só para também contextualizar, né, o que significa 100 km de altura, 10 é mais ou menos aviação comercial, 40 é o recorde, isso aqui em grossos números, em grosso modo, né, é o recorde de altitude para motores aspirados, aqui é um MiG-21, tá? E acima disso os aviões foguetes, balões e tal, né? Aqui é o X-15, que conseguia ir além dos 100 quilômetros, que é oficialmente onde começa o espaço. Tanto que os pilotos, quando ultrapassavam os 100 quilômetros, recebiam o selinho de astronauta, porque eles tinham oficialmente ido ao espaço. O Neil Armstrong, ele participou, ele era piloto, antes de ser piloto da NASA, né, ele era piloto aqui desse X-15, juntamente com outros. Então, assim, eu quero falar um pouco do retorno, né? Está aqui a Mir, a Soyuz, antes de se destacar, né? E aqui ela já pousar. Então, vocês veem o estrago feito aqui, né, como eu estou falando para vocês, o disco de freio desse sistema aqui, tá? É a própria parede aqui, a cápsula, e principalmente o escudo térmico ali embaixo, que é um escudo ablativo, tá? Então, no caso da Soyuz, no caso do módulo de comando do Saturno V, tá? Olha como ele é bonitinho aqui em órbita, né, da Lua no caso, e depois recuperado ali daqueles porta-aviões, não sei se esse aqui era o Intrepid, eu não sei exatamente qual dos porta-aviões, mas vocês veem o desgaste, que essas cápsulas não são reutilizáveis. Agora, nessa época, né, já surgiu uma ideia de que era necessário reutilização, né, por isso que os americanos então fizeram um ônibus espacial, tá? E aí vocês veem que o grau de desgaste aqui é muito menor, né, apesar de que isso acabou encarecendo muito e até no final das contas inviabilizando, né, o próprio ônibus espacial, tá? E aqui sou eu me divertindo aqui, né, vendo essas coisas todas. Mas então, mais recentemente, agora aqui, 3 de agosto de 2020, esse daqui é o retorno da Dragon, da SpaceX, naquela missão Demon, que levou aqueles 2 astronautas, o Bob e Doug, tá, para a estação espacial. Eles ficaram uns dias lá, né, e isso era a última etapa para certificar a SpaceX para fazer transporte de tripulantes e carga para a estação espacial, né? Então aqui está a cápsula, depois de retornar, um zoom ali nas paredes, vocês veem que o desgaste é o mesmo, mas essa cápsula já tem a grande vantagem de ser reutilizável. Vai ser interessante ver quantas vezes eles vão conseguir reutilizar isso daqui. Bom, agora sim, né, já em aproximação para pouso, fazendo uma analogia, eu quero comentar nisso tudo, né, destacar e enfatizar um pouquinho essas tendências e tecnologias para os pequenos satélites, já que essa parte, digamos assim, dos lançadores, né, está relativamente bem resolvida aí, não por nós, né, mas é possível se concentrar naquilo que é mais interessante, por exemplo. Então, e como eu disse para vocês, isso é um relatório de outubro de 2020, o anterior a esse, se eu não me engano, era 2018, e o primeiro que eu lembro de ter lido era de 2013, tá? Eu não tive tempo, obviamente, de digerir tudo isso daqui. Isso aqui é o meu livro de cabeceira nos próximos dias, tá? Estou lendo isso aos poucos, mas eu quero comentar alguma coisa que eu já, digamos assim, absorvi, porque, obviamente, eu fui diretamente naquilo que me interessava. 2 coisas, entretanto, são importantes para vocês entenderem um pouco esse relatório. Primeiro, é a própria classificação que eles usam, né, do que é mini, micro, e tem até femtosatélite, né, nano e pico, em função das massas, mas mais importante que isso é essa escala aqui embaixo, que é a escala de grau de maturidade da tecnologia, ou prontidão, o quanto a tecnologia está pronta para ser usada, né, comercialmente. São os TRLs, né? TRL é de Technology Readiness Level, vai de 1 até 9. Isso aqui começou na NASA, na época da corrida espacial, e vai até 9 porque eles tinham 9 anos para chegar na Lua, né? Quando o Kennedy anunciou que
A ideia era chegar na Lua, tinha 9 anos para chegar e eles chegaram. Então, eles criaram, na época, um sistema de administração, de gestão da evolução de tecnologias. Então, um exemplo, né? Se vocês lerem, por exemplo, sobre a evolução do traje espacial, é um negócio fantástico, tá? Um negócio fantástico naqueles 9 anos. E mais incrível ainda, sabe quem resolveu realmente o problema? Foi uma empresa que era especializada em fazer sutiã feminino mesmo, porque eles entendiam de como prender a roupa, prender o corpo com força, sem tirar a mobilidade do usuário daquela roupa. Né? Então é uma história interessantíssima, esse é um outro livro. Né? Mas assim, então os graus TRL, tá? É meio intuitivo, né? TRL1 é a ideia na cabeça do cientista, TRL9 já é a tecnologia funcionando, demonstrada e até com algum histórico, né? Eu diria assim que ali a cápsula Dragon tá saindo do 8 para o 9. Quando ela voar ali umas 35 vezes, ela realmente, agora é TRL9, tá? Se você se interessar por isso, porque isso não é só usado no setor aeroespacial, tem uma aula específica do meu curso de pós, que é só sobre isso, tá? Sobre TRLs. Então, né, tem um endereço aqui, você pode assistir essa aula, então é bem mais detalhado. Mas então, eu quero comentar o relatório, está aqui o conteúdo do relatório, eu quero comentar, deixa eu ver, 2,3 assuntos aqui, eu já explico por que é o 0,3. Primeiramente, eu quero falar dessas plataformas integradas, vou falar um pouquinho dela, e depois eu quero falar da minha área, na área em que eu estou trabalhando, que é a propulsão, tá? In-Space Propulsion, a propulsão para ser usada no espaço, e rapidamente mencionar aqui os sistemas de tirada de órbita desses objetos, porque justamente é um problema recente, né, que está surgindo, é o problema de lixo espacial. Tá? Obviamente, para você tirar de órbita alguma coisa, você precisa de propulsão. Tá? Então, elas estão ligadas, por isso que é o 0,3, né? Mas então, eu quero falar primeiro ali das plataformas integradas e por que eu estou dizendo que isso é importante. Tá? Eu faço uma analogia, que é o seguinte: essas plataformas integradas, que eu já vou descrever, eu acredito que vão ter um impacto mais ou menos como os containers tiveram para o transporte marítimo. Um container, na verdade, é um negócio, revolucionário, né, no sentido de ter um avanço disruptivo no setor, porque ele é desenvolvido, é modular e tal, mas para atender tanto as condições da carga que ele vai transportar, então, por exemplo, se é uma carga seca ou se é uma carga refrigerada, eu lembro que no meu doutorado, eu fiz meu doutorado na França, a gente comia manga na França, né? Só que essa manga vinha de Israel, tá? Vinha de Israel como? Em contêineres refrigerados, tá? Então, assim, esses contêineres atendem às condições da carga, mas também das condições de viagem, as intempéries todas aqui, como vocês estão vendo na foto. Sem falar que todo um sistema de padronização, os guindastes, né, já tem as garras que já vão pegar ali naquelas orelhas, tá, que já estão naquela posição. Então, isso, por exemplo, catapultou, né, o transporte marítimo, algumas ordens de grandeza, né, pelo barateamento de custo e racionalização, eficiência das operações. Então, um navio, por exemplo, né, nos portos mais modernos, carrega e descarrega, ou melhor, descarrega e carrega em pouco mais de 24 horas. Tá? Antigamente, quando não tinha os contêineres, eram semanas, uma semana para carregar e descarregar o navio. Tá? Então, isso aí reduziu o custo operacional muito. Tá? Tanto que a gente consegue comprar produtos chineses aqui na internet com 20, 30 dias de tempo de espera. Mas então, o que vai acontecer no setor aeroespacial, né, é mais ou menos isso. Então, existem empresas comercializando essas plataformas modulares que já atendem especificações de voo, aquelas, né, do gargalo da garrafa. Tá? Então, elas já atendem. E você, desenvolvedor, por exemplo, aqui de um mini satélite, né, essa estrutura que está aqui, ela, digamos, é oca aqui em cima, mas assim já está certificada para a missão que ela vai desempenhar. Então, assim, eu não pesquiso nisso, não é minha área, né? Mas eu acho que vai ter um impacto tão grande quanto os containers tiveram ali para o transporte marítimo.
Bom, agora sim, né, a área que eu tenho trabalhado, que são sistemas de propulsão para controle de atitude e manobras de orbiting, desorbitação, não sei se existe essa palavra em português, tá? Aqui, uma figura do relatório, né? As tecnologias são químicas, elétricas ou sem propelentes. Ah, professor, mas não falou que tem que ter propelente? Eu já me explico. Calma que eu já me explico. Né? Bom, as químicas, não, né, eu já falei sobre elas, né, as elétricas, um pouquinho com relação aos microsatélites, né, mas assim, você pode visualizar melhor talvez nesse gráfico aqui, que é um gráfico da eficiência de conversão, tá, da sua fonte de energia em força propulsiva, é o ISP, né, nesse gráfico aqui, que é um gráfico da eficiência de conversão, tá, com impulso específico, e o impulso, mesmo a força de impulso, ou o empuxo, melhor dizendo, né, aqui está em milinewtons. Então, vocês veem, tipicamente, as tecnologias elétricas, tá, tem força baixa, né, tem um valor baixo aqui, menor do que 1 newton, e alta eficiente, tá, então mais do que 1000 segundos de eficiência propulsiva, de impulso específico. Já os químicos, né, o contrário, aqui é a escala log, atentem para o fato, né, eles têm alto empuxo e baixa eficiência quando comparado com os elétricos. E aí tem algumas, né, variações, os de gás frio, por exemplo, eles são os piores, na verdade, porque você imagina, piores do ponto de vista desse gráfico, obviamente, né, mas assim, quando você comprime um gás num reservatório, há um processo grande de destruição de exergia, é por isso que eles têm essa característica. No caso, eu queria comentar um pouquinho aqui das tecnologias sem propelente, tá? Então, as velas solares e até as velas para arraste aerodinâmico. Né? No caso do aerodinâmico, obviamente, para a tirada de órbita do satélite. Né? Então, no caso da vela solar, você pode se perguntar, mas onde é que está a massa propulsiva? Né? Exatamente, é a massa dos fótons que estão incidindo aqui nessa vela. Mas tem uma outra que eu vi recentemente, inclusive não nesse relatório, que é para controle de posicionamento de satélites, também sem massa, porque, na verdade, olha que interessante, a massa de reação são os próprios satélites da constelação. Imagina o seguinte, cada satélite tem um fotovoltaico para coletar energia elétrica e tem bobinas, e dependendo do sentido da corrente, do sentido e da intensidade da corrente, você produz forças magnéticas, né, que são, digamos assim, contrabalanceadas, que sofrem também a influência dos outros satélites. Quer dizer, todos os satélites, todos os 4 aqui, têm as bobinas e têm os painéis. Eu só não desenhei aqui para não poluir muito a figura. Então, você pode, por exemplo, gerar essas forças e controlar a posição relativa deles, ou, por exemplo, tirar de órbita. Né? Criam-se forças de tal maneira que esses aqui se desaceleram, caem na atmosfera e acabam caindo na Terra, e se esses desaceleraram, tá, a reação acelerou, digamos, esses dois de cima aqui. E acelerou, supostamente, acima da velocidade de escape, e eles, eventualmente, então, saem do planeta Terra. Então, é uma tecnologia muito interessante que usa a energia solar, a energia elétrica solar, né, e como massa de reação os próprios satélites da constelação. Bom, de novo, uma figura ali do relatório, né, dos propulsores eletrotérmicos, né, exatamente o que eu estou fazendo. Eu destaco para vocês, assim, por que eu me interessei muito por isso, já vou explicar, sobretudo pela robustez construtiva do negócio e simplicidade, tá? Então, como é que funciona, né, o princípio, você vai esquentar alguma coisa, alta pressão, a temperatura, e vai expandir isso, tá, e acelerar os gases de escape. Eu comecei nessa área desenvolvendo reatores de explosão, tá? Aqui tem uma foto de um dos nossos reatores, né? O que a gente fazia era o seguinte, colocava água líquida aqui dentro, aquecia com a resistência, né? Olhando aqui no diagrama, então o que a gente faz? Se aquece aquela água líquida a pressões e temperaturas, por exemplo, acima do supercrítico, depois abre a válvula aqui e faz uma descompressão explosiva, tá? Então, eventualmente eu vou mostrar um videozinho já, né? Então faz a descompressão explosiva, no caso aqui era para fazer tratamento de biomassa, não tem nada a ver com força propulsiva, mas se você colocar um bocal aqui, você pode, né, transformar toda essa energia em energia cinética, consequentemente ter uma força de reação.
Só com essa válvula que a gente tem aqui, a gente já tinha essa força, por isso que precisou fazer uma estrutura bem reforçada. Atualmente, né, o que a gente está procurando fazer é colocar isso numa câmara de vácuo, colocar o bocal, tá, e medir forças para, por exemplo, medir o impulso específico e fazer toda uma análise, né, do uso dessa tecnologia para micropropulsores, porque é uma tecnologia altamente miniaturizável, né? O slide anterior mostra isso, olha o quão compacto você pode fazer tudo isso, e a energia para esse aquecimento que eu falei aqui pode ser a energia solar, né? Que você capta em painéis fotovoltaicos. No momento, isso aqui, a verdade, está absolutamente parado por causa da situação da pandemia, né? Mas assim que voltar, a gente retoma as atividades aí. O que a gente está fazendo é só estudos teóricos, numéricos aí. Bom, só para mostrar para vocês aqui um reator desse funcionando, esse aqui é um reator um pouco maior, o do slide anterior tem 100 mililitros, esse aqui tem 20 litros. Aqui então está toda aquela massa de água, alta pressão, nesse caso, nesse teste, 200 graus Celsius, 20 atmosfera. Tá? Aqui vai abrir a válvula, todo aquele vapor, né, a gente não quer gerar força propulsiva, então a gente vai ciclonear isso daqui para ter atrito, né, e desacelerar o vapor. Mesmo assim, vocês vão ver a quantidade, né, que acaba sobrando e saindo lá para cima. Isso daqui, como eu disse, não tem nada a ver com propulsão, é para tratamento de biomassa, mas a gente precisou cuidar, né? Aqui, por exemplo, essas paredes aqui, elas acabavam até deformando, né? Tamanho eram as forças envolvidas. Vou soltar o vídeo para vocês verem. Isso aqui, então, não foi engenheirado, ou melhor, foi engenheirado para não ter velocidade. Ele mesmo assim tem uma velocidade enorme, né? Então, acredito que seja uma tecnologia bastante promissora. Mais uma vez e pronto. Então, pessoal, para terminar, né, eu queria terminar com essa imagem, né, da sonda Cassini do planeta Terra. O planeta Terra aparece aqui, né, esse pálido ponto azul, né, nas palavras do meu último herói aqui da apresentação, que é o Carl Sagan. Tá? Então eu termino com a frase dele, né, uma das grandes revelações da era da exploração espacial é a imagem da Terra, pequena e solitária, de alguma forma vulnerável e carregando toda a espécie humana nos oceanos do espaço e do tempo. Pessoal, muito obrigado e fico à disposição de vocês. Muito obrigada, professor. Vou abrir aqui para ver se tem alguma pergunta. O Luiz Gustavo é um aluno da elétrica e comentou que ele está esperando uma aula do Kerbal Space Program. Acho que ele deve ser um aluno seu. Acho que um pessoal não postou nenhuma dúvida por enquanto. Mas muito obrigada aqui pela sua participação. Muito legal a palestra. Muita coisa interessante. Eu é que agradeço, né? Eu não sei como é que está a organização aí, mas assim, se tiver perguntas, né? Pode mandar para mim, eu respondo, né? Normalmente eu recebo muitas perguntas ali no meu canal. Eu tenho uma série de vídeos sobre engenharia aeroespacial no meu canal do YouTube, então praticamente todo dia eu estou respondendo perguntas sobre essas questões aeroespaciais, então, de novo, fico à disposição e agradeço aí vocês aí. Obrigada. Qualquer dúvida, então, pessoal, só ir lá no canal do professor, a gente divulga depois. E aí vocês acompanhem mais lá pelo canal dele. Tá bom. Obrigada. Até mais. Até mais, então.